Olá, gente boa da Rede Soberania. Estamos iniciando aqui o nosso programa, direto aqui da Casa da Democracia, aqui em Curitiba, na vigília Lula Livre. E aí a gente está aqui na Casa da Democracia, onde nós estamos nesse link da Democracia em Rede, que integra aí várias das nossas mídias alternativas que estão aqui na Casa da Democracia. E destas mídias alternativas, nós temos aí a Rede Soberania, que está aí conosco, Acampamento Marisa Letícia, Vigília Lula Livre, Brasil de Fato, Chega Juntos, que é um coletivo de professores e estudantes do Sindijor, PT Paraná, Porém Net, Terra Sem Males, Fórum de Lutas, 29 de Abril, Mídia Ninja. Aliás, um agradecimento muito especial à Mídia Ninja, que está aí junto com a gente, ofertando aí a tecnologia e todo o equipamento aí para a gente poder estar aqui conversando com vocês. E, para além disso, nós temos várias outras mídias alternativas que estão aqui conectadas conosco na Casa da Democracia. São mais de 50, 60 mídias alternativas que estão aqui conectadas neste link que a Casa da Democracia oferta a cada um de vocês. E hoje, aqui, nós vamos fazer um debate muito importante sobre a reforma do ensino médio, as BNCCs e como é que esta reforma do governo golpista vão interferir e já estão interferindo na vida dos nossos estudantes, principalmente os estudantes do ensino médio, na vida dos nossos professores e professoras, dos funcionários de escola e dos pais, mães, enfim, da classe trabalhadora. É esse o debate que nós vamos fazer aqui hoje à noite. E, para isso, nós temos alguns convidados. Nós temos aqui o Antônio Frutuoso. O Antônio Frutuoso é um professor e ele é pesquisador em políticas públicas educacionais. Vai nos ajudar nesse debate. Temos aqui também conosco a professora Marley Fernandes, professora. A professora Marley Fernandes é vice-presidenta da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Temos aqui conosco também a professora Thaís Mendes, ela é secretária educacional da APP Sindicato. A APP Sindicato é o sindicato que integra aí os professores, os funcionários de escola da rede estadual e municipal aqui do Paraná. E temos também conosco o estudante secundarista, o nosso querido companheiro André, deixa eu ver aqui, André Cavalheiro. O André Cavalheiro também é da direção da UPES, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E eu sou funcionária de escola, Nádia Brixner, estou aqui com vocês na Rede Soberania, linkada aí na Casa da Democracia para este bate-papo. Para início de conversa, eu queria, já de cara, perguntar para o Antônio, nós temos aí várias pessoas que estão assistindo, povo que não é da educação, como muitos de nós, e que, de repente, falar da reforma do ensino médio, BNCC, o que é essa sopa de letrinhas? Como é que é isso? Como é que a gente poderia, assim, em poucas palavras, explicar para o nosso povo, os nossos internautas, o que é a reforma do ensino médio e o que é a BNCC ou as BNCCs? O que é isso em poucas palavras aí? Vamos tentar, em poucas palavras, falar sobre essas coisas, Na verdade, para a gente poder entender esse movimento que a gente passa hoje... Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês na Rede Soberania. Mas, para a gente poder entender todo esse movimento que hoje nós passamos, é importante a gente situar que o ensino médio, historicamente, ele sempre conviveu com taxas que a gente chama de sucesso escolar, ou taxas que são taxas assim que exigiam um cuidado especial por parte das políticas públicas educacionais. Então, hoje, o maior grau de reprovação acontece no ensino médio, acima de 12%.
não, desculpa, a reprovação acima de 20%, evasão acima de 12%, distorção idade série, que imaginemos assim, uma criança que entra hoje na escola com 6 anos, aos 15 anos espera-se que ele esteja iniciando o ensino médio e aos 17 anos concluindo o ensino médio. Então essa relação entre a idade e a série, hoje essa taxa no ensino médio chega próximo aos 30%. Então, historicamente, há essas taxas que medem, em certo sentido, o sucesso escolar, no ensino médio sempre foram taxas extremamente preocupantes. Bom, havia necessidade de que se produzisse alguma política pública do ponto de vista federal, estadual, para que você conseguisse, de alguma forma, conter essas taxas negativas. Já no governo Lula, quanto no governo Dilma, já se ensaiava mudanças no ensino médio. Evidente que, naqueles governos, a participação popular, a pressão dos movimentos sociais, a própria organização do governo, né, um governo mais democrático, possibilitavam uma abertura, uma conversa que envolviam todos os sujeitos envolvidos, tanto pesquisadores, professores, professoras, estudantes, a comunidade como um todo estava envolvida naquele debate, né? Dada a preemência, havia uma necessidade de se discutir e refletir sobre uma nova política educacional para o ensino médio. Com o golpe, isso se modifica drasticamente, né? Então, toda aquela participação que se tinha, tanto dos movimentos populares, movimentos sociais, sindicatos, especialistas, isso cai por terra, né? Então, uma das primeiras coisas que o governo golpista faz é publicar a medida provisória 746, que altera substancialmente a organização do ensino médio. Ele altera a sua origem, que é as leis de diretrizes de base da educação, né? Fazendo toda uma mudança e desconsiderando um acúmulo que já se vinha tendo há mais de 2 ou 3 anos, naquele momento, de todas essas reflexões que aconteciam em relação ao ensino médio. Evidente que o governo ele faz pressionado por um conjunto de... quer dizer, o golpe o golpe ali estava iniciando e ele precisava dizer a que caras veio, e nesse sentido, ele pressionado principalmente pela privatização, né, ele acaba cedendo ou modificando aquilo que durante 2, 3 anos foi motivo de discussão, acaba sendo alterado com viés privatista, né? Que depois vai se tornar na Lei 13.415, que fez algumas concessões, algumas alterações em relação à medida 746. Só para vocês terem uma ideia, existem documentos da Confederação Nacional da Indústria, do Instituto Unibanco, desde 2013, que já sinalizavam aquilo que depois se configurou na medida provisória 746. Então, os golpistas já estavam ensaiando essa privatização muito antes do golpe estar instalado no Brasil. Para consolidar tudo isso, então você tem a Base Nacional Curricular Comum, né, que vem consolidar essa política de privatização do ensino médio e do ensino fundamental, né? Uma base curricular nada mais é do que um ordenamento de um rol de conteúdos, currículos, que vai nortear tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental, né? Maravilha. E, professora Marley, a nível nacional, a gente sabe que a CNTE sempre tem feito um debate muito importante, muito significativo nacionalmente, frente a qualquer tipo de mudança, de alteração que nós temos na educação. Por óbvio, a CNTE também vem acompanhando todo esse desenrolar que o Antônio vem nos trazendo, né, esse histórico aí que o Antônio vem nos trazendo. E agora?
né? Como é que fica esse desenho agora? Como é que os trabalhadores e trabalhadoras da educação têm se organizado frente a esse ataque à educação pública, ao ensino médio público dos nossos estudantes? Quero saudar a todos os companheiros e companheiras, né, aqueles que estão nos assistindo, aos colegas que estão aqui, principalmente aos estudantes, né? Primeiro, Nádia, dizer assim, a educação no Brasil ela tem todo um histórico de negação do poder público. Nós estamos falando do ensino médio, né? Só para os pais e mães, para quem estiver nos assistindo, né? O ensino médio são aquelas propagandas bonitas que estão passando na televisão. Por que eu falo bonito? Porque as propagandas são bem feitas, né, André, né? São bem feitas, né? Mas o problema é que elas passam, né, um convencimento para a sociedade de que agora nós vamos ter assim uma grande ampliação do ensino médio e uma grande ampliação de direitos e de escolhas dos estudantes, né? Então, mais uma vez, o golpe se amplia. E nós sabemos que a grande mídia empresarial ela tem um papel fundamental neste golpe que nós estamos vivenciando hoje no país e que se aprofunda a cada dia. Como diz os nossos companheiros, é difícil, mas nós não estamos derrotados, nós estamos aí na luta. E o ensino médio, que é a idade, né, dos 14 aos 17, ele é muito recente, a obrigatoriedade no Brasil. É a Emenda Constitucional 53, de 2005. Então, quer dizer, o ensino médio no Brasil, né, a segunda etapa, ele é obrigatório a partir do governo Lula. A partir do governo Lula, assim, 500 anos, né? Nós, trabalhadores de educação, comunidades científicas, nós, defensores da educação ao longo desses anos, claro que tinha com o ensino médio, mas como obrigatoriedade só a partir da Emenda Constitucional 53 em 2005. Então, quer dizer assim, um período muito recente. E, ao mesmo tempo, né, os grandes conglomerados, as grandes empresas de educação, elas, né, além de já ter um grande nicho de mercado, serem muito fortes no ensino superior, né, as grandes empresas educacionais, ela olhou para o ensino médio e falou assim, opa, aqui também eu posso ganhar bastante dinheiro, aqui também eu posso, né, explorar ainda mais. E, lógico, combinou com o governo golpista, né, Temer, de implementar uma reforma, tanto que foi a primeira, não foi nem lei, foi por medida provisória, né, a primeira reforma do governo golpista, de que né, querer transformar o ensino médio, que nós sempre quisemos, mas só que inverte a lógica, aquilo que o Antônio falou, né? Todo aquele debate da sociedade civil é deposto também, toma um golpe e passa a querer, impôs uma reforma que não foi discutida com ninguém. E vende para os pais e mães, e também para a nossa juventude, uma ideia de que tudo vai ser melhor a partir de agora. Então, os estudantes, depois o André foi falar, foram protagonistas aqui no Paraná, principalmente das ocupações, e nós, na nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação, que é a CNTE, nós nos posicionamos desde o início contrária a esta reforma. Não é que nós não queremos melhorar o ensino médio, não é que nós não queremos melhorar o que ensinar, que nós chamamos do currículo, que é o que ensinar, o que debater de forma bastante crítica, né? Nós queremos isso, mas não da forma golpista como foi realizada neste momento. Nós vamos ver aqui mais para frente, Nádia, e todos os que estão nos assistindo, que esse debate vai trazer prejuízo aos estudantes, que ainda talvez não compreenderam totalmente isso, mas é o nosso trabalho no dia a dia, e também os profissionais da educação. Nós não estamos falando de pouca coisa, eu quero chamar a atenção de quem está assistindo. Nós estamos falando
de uma possibilidade muito grande, neste momento de golpe e de tentativa cada vez maior de retirada de direito, de não ter educação pública ou escola pública agora, inicialmente, para os nossos meninos e meninas, adultos, no ensino médio. Então, é um grande perigo e nós precisamos debater isso. Então, é um momento de resistência, de organização e de muito debate, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Maravilha, professora Marley. E a Marley coloca, né, justamente a resistência que nós precisamos fazer, o debate coletivo que a gente precisa fazer o tempo todo. Na APP Sindicato, que integra aí professores e funcionários de escola, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, obviamente, esse debate também já vem acontecendo nos núcleos sindicais, que é a forma aí que a APP se organiza, via a direção estadual. Esse debate também vem acontecendo, né, professora Thaís? Boa noite a todos e a todas, né? Lula livre e fora Temer, né? Vamos começar assim também a fala. Na verdade, Nádia, eu queria dialogar também com o Antônio, com a Marley, com o André, que está aqui, dizendo principalmente que, quando a professora Marley coloca dessa questão da universalização do ensino médio, é bom que você fale que no governo Lula nós demos o primeiro passo para a universalização. E o segundo passo seria para justamente trazer esse debate, que é um debate muito mais amplo, quando nós falamos com a relação da questão do ensino médio, que nós sempre defendemos que nós tínhamos que rever, né, o ensino médio, tínhamos que analisar o ensino médio a partir da realidade das escolas, a partir da realidade dos alunos, né? Situações que já foram levantadas na CONAI. A CONAI apontou, né, algumas questões. E vale lembrar também que essa lei do ensino médio, essa reforma do ensino médio, essa contra-reforma que nós estamos chamando, ela já tinha sido sinalizada há 4, 5 anos atrás. E teve uma resistência dentro do Congresso, entre os professores, funcionários e até mesmo os estudantes, enfim, e eles recuaram. Mas o que aconteceu agora? Com o golpe, né, se intensificando dentro da questão da educação, nós tivemos um terreno fértil, né? E vale lembrar também, Nádia, que essas questões da reforma do ensino médio, da contra-reforma, ela iniciou-se também dentro do Conselho Nacional de Educação. Nós tivemos um golpe dentro do Conselho, onde nós tivemos a destituição de conselheiros. Nunca na história desse país nós tivemos essa questão, para que nós tivéssemos um terreno fértil dentro do Conselho Nacional, para dar um ar de legalidade dentro do próprio golpe da educação, né? Então, esse debate nós temos trazido para as escolas, temos debatido com os nossos alunos, tanto durante as ocupações, tanto durante a própria MP, né, a medida provisória, medida provisória, na verdade, ela é uma medida autoritária, né, que vem justamente trazer para o nosso aluno, para a nossa escola pública, um atraso. Nós podemos dizer que, se ela for implantada nos moldes em que esse governo golpista quer, nós vamos ter simplesmente, dentro da educação, um atraso. Vai ser gerações que, na verdade, que nós vamos perder de jovens que estavam prestes a ter um ensino de qualidade dentro de uma proposta da universalidade do ensino, e que isso, na verdade, veio por água abaixo com o golpe. Então, essa proposta de discussão ela está acontecendo nas escolas, está acontecendo na APP Sindicato, nos seminários em que nós temos, né, nós sempre debatemos essas questões, porque um dos papéis principais da APP Sindicato é realmente debater a escola pública para todos e todas, mas a escola pública de qualidade. A escola pública onde o nosso aluno tem o direito de estudar e tem o direito, na verdade, de ter uma escola que dê voz e vez a todos os atores que fazem parte da sociedade. Não, que tenha condições, é isso mesmo, né? Que nós hoje debatemos, e nós vamos levantar essa questão também aqui dentro do debate, que condições nós vamos ter a reforma do ensino médio, né? Ou seja, o ensino médio vem reformado, mas vem reformado o currículo e a estrutura, mas não mexe no cerne, que é justamente a qualidade da educação através justamente nós termos uma escola que esteja preparada para receber nossos alunos, professores bem capacitados, bem pagos, que o professor seja valorizado, os funcionários das escolas tenham realmente seu papel definido, e que os atores e os sujeitos que fazem a escola pública realmente sejam os atores e sujeitos que fazem com que a escola ande, fazem com que a escola realmente tenha o seu papel representado. O que nós vemos hoje é o contrário. Nós vemos hoje os governos, o governo golpista, as empresas, a mídia pautando a escola pública,
né? Eu costumo dizer que hoje todo mundo se sente no direito de dizer como a escola pública tem que funcionar, mas é engraçado que eu não pergunto para quem faz a escola pública. Não pergunto para os professores, não pergunto para os funcionários, não pergunto para os estudantes, não pergunto para a comunidade que escola pública você quer. Aí nós vamos ter as propagandas que colocam que nós consultamos 70% da população aprova o ensino médio. Como aprova o ensino médio se nós nem fomos consultados se nós queremos esse ensino médio? Né? Então, vale lembrar que essas discussões elas têm acontecido dentro das escolas. E vale lembrar também a importância que teve as ocupações diante dessas discussões também. Eu queria justamente dialogar um pouco com isso, né? Tanto a Antônia, a Marley, quanto a Thaís apresentam, né, as ocupações. E aqui no Paraná, né, André, nós tivemos uma resistência muito significativa frente à reforma do ensino médio, onde os estudantes foram os protagonistas, né, e disseram, olha, nós não queremos esse modelo de ensino médio que está sendo apresentado, né, por esse governo golpista. Conta um pouco para nós como é que foi essa experiência de resistência, de organização, frente à época ainda era medida provisória. Eu acho que a condição que a gente tem que entender é que os estudantes eles não são contra uma reforma do ensino médio, né? Uma reforma do ensino médio é mais que necessária. Nosso ensino médio ele tem vários problemas que vão desde a questão da saúde mental dos estudantes, dos professores, a questão de conseguir lidar, problemas, a formação do estudante como um cidadão, né? Que dentro da Constituição, esse é um das funções da escola, né? Então, né, e nenhuma dessas deficiências que o nosso ensino tem, ela é suprida por essa reforma que foi imposta a gente, né? E as ocupações vieram realmente enfrentando essa questão, né? Que era a questão de não querer essa reforma, propondo outras maneiras de se fazer, de se ensinar, né? Acho que as oficinas que aconteciam durante as ocupações, que aconteceram, mostram a estrutura como a escola funcionava enquanto era uma ocupação. É uma estrutura muito mais próxima da realidade que o estudante queria para a sua educação, né? Porque a estrutura que a gente vive hoje é uma estrutura semi-carcerária, na verdade, se você for analisar, né, a estrutura do nosso ensino. É uma estrutura que prende o estudante, que quer que o estudante esteja semi-encarcerado dentro da sala de aula, ele não pode sair, só tem 15 minutos de intervalo para estar ali e parece um banho de sol, alguma coisa. Então, então a gente está ali a gente está preso dentro da escola, dentro da sala de aula. Tem 15 minutos lá. Então a gente tem assim que ver o porquê que os estudantes têm que ficar presos dentro da sala de aula. Isso mostra mais uma deficiência que os alunos não querem estar dentro da sala de aula, eles não querem ter a aula dessa forma que acontece hoje. E essa reforma não vem para suprir esse problema. As ocupações aqui, a gente teve quase 900 ocupações só no estado do Paraná, né? E mais de 1.000 pelo Brasil inteiro. E isso mostra claramente foi o maior movimento assim que o nosso país já teve, na América Latina como um todo, de movimento secundarista, de revolta frente a um projeto de escola que não representa, que não consegue dar respaldo aos sonhos dos estudantes, né? De uma sociedade que funcione, onde eles tenham um espaço para ter emprego, para se formar, para conviver em sociedade. Então, as ocupações elas mostraram, além de ser uma resposta, um simples ato, só o fato de se ocupar uma escola já é um ato de resistência. Eu acho que as ocupações foram mais que isso, porque eles também mostraram um outro formato. Não foi simplesmente... Foi uma resistência construtiva, né? A gente, dentro das escolas, os estudantes aprenderam das ocupações, pelo menos as que eu participei, né? Eu tive a oportunidade de participar, que os estudantes estavam ali construindo,
muitas vezes reformando as escolas, aprendendo como se administra uma escola, né? É uma coisa muito difícil, né? Não é uma coisa simples. Eu acho que o trabalho, ainda mais que os nossos diretores aqui conseguem fazer com o repasse que o ex-governador fazia, né? É uma coisa que é impressionante, né? A gente ter alguma estrutura de ensino assim que pelo menos funcione com a quantidade de dinheiro que a educação recebe aqui no Paraná. Mesmo assim, a precariedade ela existe, mas se você for considerar todos os fatores, a nossa escola funciona muito melhor do que você deveria vê-la funcionando. Eu acho que é um pouco disso. Deixa eu dialogar um pouquinho com você, André. Assim, né? A gente riu aqui bastante coletivamente quando você fala assim, a gente fica lá encarcerado, né, na sala de aula, né? E nós da educação como um todo, a gente diz que quem propôs essa reforma talvez nunca tenha pisado numa escola. Porque se já é difícil hoje a estrutura escolar que nós temos, ou seja, o modelo de escola, o modelo de prédio, a maioria deles não tem outros espaços, né? Você não tem teatro, você não tem espaço para fazer isso, você não tem o currículo ainda que dê conta de você fazer uma proposição diferente, que é esse modelo do século XVIII que a gente ainda está, né, colocado, né? Então, mas ao mesmo tempo a própria reforma ela vai na contramão disso, do que querem os estudantes, do que querem os professores. Primeiro que você não tem estrutura. Se você for colocar 7 horas, né, que eles dizem hoje, olha, né, porque o grande mote é que vai ter 7 horas agora de aula. E o resto dos estudantes vão para onde? Se não construiu outra escola. Para onde é que eles vão? Se você não tem as condições adequadas, então, quer dizer, nós também não queremos o aumento da jornada curricular sem as devidas condições, porque nós vamos ficar fazendo a mesma coisa na escola. Vocês não querem isso e nós não queremos isso. Nós queremos construir um currículo diferente. Eu acho que isso é uma das coisas assim que seria bem importante que a gente pudesse dialogar um pouco, né? Sobre essa propaganda que o governo vende da reforma do ensino médio, né? E que você agora toca nessa coisa aí de que, tá, beleza, 7 horas os estudantes ficam lá, e, infelizmente nós ainda estamos com uma carência muito grande. Veja, assim, em 2005 nós tivemos aí a legislação alterada que, para tentar garantir a universalização do ensino, da educação básica, né, do ensino médio, no caso, que nós estamos aqui debatendo, como é que você garante a condição para que nós tenhamos espaço para que os nossos estudantes estejam estudando? Ou seja, você pai, você mãe, obviamente nós não vamos ter lugar para os nossos estudantes. Metade da turma vai ficar fora. Porque se hoje nossa escola é organizada em ter aula à tarde e aula de manhã, sim, mas se daí nós vamos ter aula durante 7 horas, onde é que fica o pessoal da outra turma? E sem falar, Nádia, de uma outra questão que é importante que nós coloquemos aqui, né? É que, vamos pegar o exemplo do Paraná, por exemplo. O Paraná tem 2.000 e poucas escolas, mas nós temos em torno de 399 municípios no estado do Paraná. A imensa maioria dos municípios do estado do Paraná tem 1 ou 2 escolas de ensino médio só, apenas, né? Então, quando eu falo em universalizar, que foi a proposta, na verdade, durante o governo Dilma e Lula, que colocou esses alunos dentro da escola, o governo Temer faz um passo atrás, 2, 3, 4, 5 passos atrás, porque ele retrocede, né? Além de ele não garantir a qualidade, ele retrocede o direito do aluno, na verdade, ter condições de ficar na escola, na verdade. Diga-se de passagem, nós somos, sim, a favor de uma escola que tem uma carga horária maior para o aluno, mas somos a favor de uma escola com uma carga horária maior para o aluno, com qualidade, preparada para isso. Nós não temos escolas preparadas para isso, né? E já aproveitando essa questão da realidade que nós temos aqui no Paraná, nós temos, por exemplo, a imensa maioria das nossas escolas tem mais de 60 anos. A imensa maioria das nossas escolas, né, não tem estrutura física, não tem estrutura pedagógica para receber esse aluno para ficar numa escola em tempo integral. E ainda vale salientar que a maioria dessas escolas tem, como nós falamos, até 3 turnos. Tem escola que tem 4 turnos. Aonde vão ficar essas crianças? Aonde vão ficar esses jovens, né? Então, é uma reforma que não traz qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de avanço pedagógico, social,
e até mesmo dizer de futuro, na verdade, para essas gerações que estão prestes, na verdade, a passar por essa reforma. Então, além de ser irresponsável a reforma, ela traz todas essas consequências aonde a única resposta que nós temos é, na verdade, servir ao mercado. Por que servir ao mercado? Já que não dá para dar aula assim, então vamos terceirizar. Então, vamos colocar ensino à distância, né, educação à distância. Então, são meios, né, que a própria reforma traz de mascarar uma realidade e de não trabalhar a estrutura e mexer no que realmente precisa ser mexido, que são as condições das nossas escolas e as condições que nós vivemos, né, enquanto professores e professoras, no nosso dia a dia. E eu acho que tem uma questão, quer dizer, eu acho que tudo é grave aqui, né? Mas... não é nada muito fácil aqui, né? Mas eu acho que quem vai sofrer mais ainda com essa reforma são os alunos do noturno, né? Que são hoje os alunos trabalhadores, os trabalhadores. Então, você está numa condição de trabalhador de 8, 9 horas por dia de trabalho, você vai para a escola, né? A tendência, segundo a proposta, né, você vai esticar esse tempo de permanência do estudante na escola, né? Você não muda a estrutura, porque, na verdade, a proposta desse novo ensino médio é para os alunos diurno, né? Então, o noturno vai continuar com a mesma precarização que já tinha antes, se não pior, né? Se não piora por conta do que se propõe na lei, né? Então, você vai penalizar duplamente esse estudante. Se a gente pega um recorte de taxa de evasão, taxa de reprovação, distorção em idade séria, isso é maior nos alunos do curso noturno. E o que esse governo faz, ele não aponta nenhuma política que venha beneficiar esses estudantes. Ao contrário, a política que se propõe é deixar esses sujeitos fora da escola. Isso sem contar ainda os estudantes da EJA. Da EJA, isso justamente isso que eu ia falar. Da EJA, que pode ser até 100% à distância. Exatamente. Mas de uma pessoa que não é alfabetizada fazer a alfabetização à distância. Né? Uma situação assim que impensável, né? Talvez, mas esse governo está propondo isso. Pensado por alguém que não está na escola, né, Antônio? Porque acho que é bem isso. Mas há intencionalidade nisso tudo. A intencionalidade que tem. Porque há uma política de mercantilização da educação que é muito séria, né? De formar quadros, mesmo que precarizados, para um determinado nicho de mercado, né? Então, imagine, numa sociedade que hoje você tem 13%, 14% de desempregados, né? Olha a quantidade de mão de obra excedente que você tem, enfim, né? Há uma política de mercantilização da educação, que está firmado nessas reformas ou contra as reformas que a gente tem assistido, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Maravilha, maravilha. Para vocês que estão aí conectando conosco, aqui na Rede Soberania, estamos direto aqui da Casa da Democracia, na vigília Lula Livre, conversando sobre a reforma do ensino médio e a BNCC e os impactos desta contra-reforma, né? Desta contra-reforma aos nossos estudantes e aos trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro da escola e também a classe trabalhadora. Porque, afinal de contas, é preparar os nossos estudantes apenas para o mercado de trabalho, aqueles que conseguem ter espaço e acesso. Aqui, na Casa da Democracia, estamos nesse link da Rede da Democracia, né, linkados aí coletivamente, e nós temos aí muita gente participando ao vivo, aí, direto aí da Rede Soberania, que é a nossa companheirada lá de Porto Alegre, que estão aí linkados aí no Democracia em Rede. E aí nós estamos dando um alô especial. Não vou dizer o nome de todo mundo aqui, porque senão a gente acaba citando um, não cita outro. Mas olha, um beijo especial aí para todos vocês que estão aí conectados, participando junto com a gente. E não tem só o povo do Rio Grande do Sul conectado, não. É do Brasil
inteiro, até aqui do Paraná, nossa companheirada aí, linkados aí junto com a gente. Valeu, beleza, obrigada. Nós vamos continuar esse debate aqui. E uma das coisas que a gente sempre tem colocado justamente é sobre a luta da qualidade da educação. Eu acho que o André coloca aí um pouco quando ele faz essa comparação aí de que a escola, muitas vezes, para os estudantes, é vista muito mais como uma prisão do que outra coisa, é justamente porque nós não temos o preparo e toda a infraestrutura necessária, o investimento necessário para ter uma educação pública de qualidade que garanta toda a educação que nós entendemos que precisa ser colocada socialmente inserida aí na nossa comunidade. Como é que os estudantes têm continuado a fazer este debate e este enfrentamento? As ocupações foram um marco, mas depois disso, aí através das organizações, porque, né, os estudantes têm aí as suas organizações, para além, inclusive, da UP, da UBS, da UNE, né? Como é que os estudantes têm feito aí esse debate nas nossas escolas e o enfrentamento? O movimento estudantil ele tem a sua própria rede, né, das entidades municipais, entidades estaduais, esse movimento estudantil secundarista, né, entidades municipais, estaduais e a nacional, que é a UBS. Então a gente faz esse debate através dessas entidades, né, o movimento estudantil organizado, né, ele existe. E a gente faz esse debate, vem no acúmulo aí do último congresso que a gente teve, o congresso da UBS, a nível nacional. A gente teve vários debates sobre esse tema, reforma do ensino médio. A gente vem discutindo, assim, acho que por mais conturbada que seja a nossa conjuntura, que tem sido um pouco atropelada as coisas, né, a nível nacional, também aqui no estado do Paraná não fica muito para trás. Nosso ex-desgovernador, né, podemos chamar assim, ele já vinha num desmonte da educação aqui do Paraná, fechamento de várias escolas, sucateamento da educação como um todo. Aqui, o ensino técnico, o antigo Cefet, que é onde eu estudo, o TFPR, o fechamento de cursos técnicos, né? Então, a gente não vem lutando contra isso, né? Essa conjuntura que a gente tem, a luta se torna muito mais difícil, que o estudante secundarista, além de estudante, ele também tem um pouco de trabalhador, porque a gente precisa conseguir se manter dentro da escola, né? Porque quando a escola ela não tem respaldo, não tem condição de manter o estudante dentro da escola, o estudante ele tem que sair e conseguir se manter da forma que é possível, né? Isso traz muitos estudantes para o noturno também, mas ainda assim há muitos estudantes que estudam todos os turnos, acabam tendo que trabalhar da mesma forma, né? Então a gente acontece uma luta assim muito organizada dentro das entidades, né? Mas a dificuldade que existe para o estudante secundarista acho que é em dobro, né? A questão do desemprego, a questão da precarização da escola, ela vem tudo para a juventude, ela vem assim, chega a ser uma bola de neve, né? Que tudo começa agora e lá para frente a gente vai ver, a tendência é ser muito pior, né? Então a gente vive tempos escuros aí para nossa juventude. Um pouco dessa dificuldade que está colocada, que esta contra-reforma, e junto com a sopa de letrinha que a Nádia falou, que a gente não aprofundou muito, que é BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, né? O que é isso, né, para a maioria das pessoas, né? O que significa essa sopa de letrinha BNCC, Base Nacional Comum Curricular? Nós, da educação, ao longo desses anos todos, sempre defendemos um currículo comum para o país todo, respeitadas as suas diversidades. Não dá para querer ensinar aqui em Prudentópolis a mesma coisa para os ribeirinhos lá na Amazônia. Tem as suas especificidades, mas nós temos um conjunto, né, de conhecimento que é comum, né, a toda pessoa, a todo menino e menina, a todo cidadão. O problema é que, mais uma vez, no governo golpista, isso se inverteu,
né, criaram uma base nacional comum curricular, tanto para o ensino fundamental, né, que é do 1º ao 9º ano, quanto para o ensino médio, né, que são os 3 anos finais aí da educação básica, que é o mínimo. Infelizmente, a base, que seria uma sustentação para você expandir os conhecimentos, respeitar a diversidade de cada região, ela se transformou num rol mínimo de conteúdos, ou seja, numa lista de conteúdos que só vai dialogar com as avaliações, aquelas avaliações que ocorrem lá nas escolas, a chamada avaliação principal internacional, que é o PISA, que sempre diz assim, o Brasil, lá no Jornal Nacional, né? Tarara, né? O Brasil, mais uma vez, ficou em penúltimo lugar na avaliação, né, dos nossos estudantes. Quer dizer, a gente fica assim, né? Ó, de novo, né? Mas porque é muito isso, né? Uma visão de educação que não atende à nossa realidade, aquilo que nós queremos, mas que atende o mercado internacional, que atende esses compromissos internacionais, essas avaliações que nós chamamos avaliações de larga escala internacional. Daí, se o que é público não serve, o que a gente faz? Privatiza, vende, entrega para as grandes empresas. Por que está fechando os cursos profissionalizantes, ou educação profissional, como nós chamamos? Porque está abrindo um monte de outras escolas, né, de fazer de forma mais aligerada, que vai lá rapidamente e faz um curso, ou os estados vão poder pagar para o SESI, para o SENAI, para o SESC, que a gente chama do Sistema S, com dinheiro público, ofertar. Porque na escola pública vão tirar. Então, se eu tiro da escola pública, mas você quer fazer, André? Vai lá no SESC que a gente vai pagar lá um recurso para que você possa estudar lá. E na cabeça de muitos pais e mães, e de muitos meninos e meninas, nossa, infelizmente, isso é muito forte ainda, né? O que é forte? Se eu pago, é melhor. E não é. A gente tem provado isso aqui na aprovação das universidades hoje, que a maior, né, André, que a maior parte dos estudantes eles são oriundos da escola pública. Então, a gente precisa inverter essa lógica. Não é fácil, né, competir com as grandes propagandas, mas nós somos resistentes e vamos continuar fazendo esse debate aí de forma grandiosa, né? Acho que só pegar um gancho aqui no que na sua fala, acho que isso é tanto verdade, acho que eu posso falar um pouco, acho que é um pouco de bairrismo, mas a UTFPR ela é um lugar de referência, né? Os melhores engenheiros que a gente tem formado aqui no Brasil, eles acabam vindo da UTFPR, né? Tanto o curso técnico do antigo Cefet era uma coisa que, se você ouvisse falar, quem fazia o curso técnico era alguém que já estava encaminhado, já estava feito na vida, era assim que as pessoas se referiam, né? Então, isso mostra, né, é uma coisa que as pessoas têm que lembrar disso, né? Por uma questão de nós temos aí um marco que acontece, que é palpável isso, que a gente consegue ver, que é real o que a gente está falando. Só pegar esse gancho aqui, né, sobre a questão da escola pública, e essa questão, a primeira coisa que nós temos que entender é que a educação é estratégico, né? Então, essa estratégia que nós estamos vendo através do governo golpista, de tentar mercantilizar a educação, de tentar privatizar a educação, ela vem junto com o que a professora Marley falou e como o estudante André também reforça. É uma desmoralização em relação à escola pública, uma desqualificação em relação à escola pública. E se nós lembrarmos, nós podemos ter inúmeras práticas dentro da escola pública que são extremamente importantes e que fizeram a diferença para muitos jovens. Ou seja, a escola pública brasileira, e nós podemos falar mais especificamente da questão do Paraná, tira leite de pedra.
né? Nós temos aprovação, né, de estudantes das escolas públicas em várias universidades. Nós temos estudantes de escola pública fazendo mestrado, doutorado fora do país, né? E aqui vem mais um golpe do governo golpista, né? Que é o caso do Ciência Sem Fronteira, que simplesmente acabou. Né? Ele servia a quem o Ciência Sem Fronteiras? Né? Então, quando nós falamos em relação ao golpe, nós temos que entender que o golpe ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Por isso que nós temos uma fala dentro do PP Sindicato que é assim, a educação está sob ataque. Está sob ataque, sim, porque a educação é estratégica. Então, o nosso movimento, e aqui eu quero reforçar o movimento do PP Sindicato, em relação à resistência, em relação ao golpe, tem sido muito forte. Tanto que foi uma articulação da PP Sindicato, quando saiu a medida provisória, que nós encampamos, na verdade, todos os seminários que teve dentro dos núcleos regionais de educação e fomos lá dizendo que nós não queríamos a reforma. E o governador Beto Richa, junto com a secretária, tiveram que ir para Brasília e dizer que o Paraná não tinha aceito a reforma do ensino médio na ocasião. Mas isso foi um trabalho nosso, foi um trabalho dos estudantes, professores, professoras, funcionários de escola que foram lá e debateram e disseram que não queriam essa reforma. E isso findou numa pressão dentro do Conselho Estadual de Educação, que se posicionou também em nota, dizendo que a reforma, nos moldes em que ela estava, realmente ela não condizia com uma reforma que deveria ser feita no ensino médio. Então, isso não é pouca coisa também. Então, nós estamos vivendo uma desqualificação da escola pública e, principalmente, do papel do sujeito do professor. Hoje, o professor, na verdade, ele está perdendo o seu papel. Quando nós temos um advogado, quando nós temos um economista, quando nós temos um publicitário, dizendo, na verdade, como é que a educação tem que ser. Não, quem tem que dizer como é que a educação tem que ser é quem vive a escola, quem está no chão da escola. Então, a reforma do ensino médio, a base nacional comum, em momento nenhum teve esse diálogo com quem vive a escola. Então, é um golpe atrás do outro dentro da educação brasileira. E nós tivemos aí muitos debates acontecendo a nível nacional através da CONAI. Né? Nós tivemos aí duas conferências nacionais que tiveram, organizaram aí, que culminaram no debate aí, inclusive com o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, né? Exatamente, e que garantia, inclusive, investimento de 10% do PIB, né? Mais royalties do pré-sal e tudo mais para a educação, que desse, inclusive, conta de melhorar o ensino médio, de melhorar a infraestrutura das nossas escolas, a valorização e formação dos profissionais da educação, e que a CONAI e o Fórum Nacional de Educação simplesmente foram destituídos, né? E por isso, inclusive, os professores, assim como nós fizemos aqui no Paraná a resistência com o debate, né, nós também estamos agora fazendo a resistência com a CONAP, que é a Conferência Popular de Educação. Né, que agora, até final de maio, a gente vai ter o debate lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas nós estamos indo aí para o encerramento, né, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final aí de estímulo, porque a coisa está difícil, né, mas nós precisamos fazer a resistência. Eu não deixo de reforçar a mensagem que o Leonardo Boff deixou para nós aqui quando ele veio para cá. Agora, essa semana, ele esteve aqui novamente, né? E ele dizia que nós precisamos ter a esperança, mas não a esperança aquela que sente e espera, mas a esperança corajosa e resistente, né? Então, uma mensagem final aí aos nossos internautas aí, para que a gente possa ir encerrando essa transmissão e esse debate tão importante sobre a educação pública de qualidade e essa contra-reforma do ensino médio. Tá bom, mas antes me permite só uma... Eu acho assim, tem mais um problema, quer dizer, de todos os problemas que nós apontamos aqui, algo que eu acho que é muito sério também, são duas questões que eu acho que são muito sérias. Primeiro, que toda essa discussão da base nacional, né, ela foi feita sem nenhum referencial ou aparente referencial teórico que dialogasse com aquilo que nós já tínhamos, com outros documentos que são suporte para a nossa educação. Então,
as diretrizes curriculares nacionais aprovadas também durante o governo Lula, de 2009, para o ensino médio, é um texto fantástico, e coloca lá com todas as letras e mais letras possíveis de que forma deveria se organizar o ensino médio na educação, o ensino médio no Brasil, né? Que foi totalmente desconsiderado, né? Então, assim, essa ausência de um referencial teórico acaba criando um Frankenstein que eu não sei como que os sistemas de ensino vão administrar isso. Imagine ainda mais aqui no Paraná, as diretrizes curriculares estaduais são baseadas a partir de um princípio da pedagogia histórico-cultural, histórico-social dos conteúdos, que não dialoga em nada com a perspectiva apontada hoje pela base nacional, né? Então, você cria um Frankenstein que eu não sei como as redes vão administrar, porque é uma coisa louca que vai ter que ser operada, ou se operada, não sei de que forma. Além disso, eu queria insistir nessa discussão sobre as contras-reformas, porque essa reforma ela não acontece só no Brasil, né? Outros países no mundo também implementam isso, seguindo principalmente a política das agências internacionais que financiam a educação no mundo inteiro, né? Sejam elas fundações privadas, seja o Banco Interamericano, seja Banco Mundial, seja políticas da ONU, enfim, né? Essas políticas elas atravessam os países hoje no mundo. E todas elas têm um traço muito em comum. O primeiro deles é a prioridade entre português e matemática, para que as pessoas se deem bem nos exames, porque esses exames resultam em mais financiamento para a educação, né? A flexibilização curricular, o domínio da era digital, porque hoje, na indústria, aquele modelinho, né, do Charlie Chaplin, que vai apertando parafuso, isso já não existe mais pelo avanço da automação, mecatrônica. Isso tudo exige um outro tipo de trabalhador que não está posto hoje na indústria. Então, assim, essa reforma que acontece no Brasil não é só do Brasil. E já existem críticas dessa reforma em outros países que já se adiantaram ao Brasil e que são severas, né? Então, você pega nos Estados Unidos, existe todo um conjunto de pessoas que, inclusive, participaram dessas políticas que hoje fazem a crítica a essa política. Bom, agora encerrando, eu acho que é isso que a Nádia fala, né? Essa questão da resistência ela é importantíssima, né? Existem alguns caminhos, né? Esses desvãos que a gente consegue criar, tanto na escola quanto nos movimentos, né? Sejam eles os sindicatos de professores, de trabalhadores, de funcionários de escola, seja no movimento estudantil, enfim. Eu acho que a gente consegue criar alguns desvãos por onde a gente imprime, né, um jeito diferenciado de produzir educação, né? Eu me lembro muito bem que, na década de 80, nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais e eles orientavam toda a forma curricular da escola, né? E nós, enquanto professores, nós conseguimos imprimir um jeito diferente do que estava posto, meio a contragosto, né, meio a contraponto, né, a contrapelo, né, mas nós conseguimos produzir um jeito diferente de produzir educação. Acho que isso é possível no espaço da sala de aula, né? Na relação entre professor e aluno, a gente é capaz de produzir algo diferente, por mais difícil que seja as estruturas em que estejamos circunstanciados. Então, eu vou assim um pouco mais longe assim de dizer o seguinte. Que mensagem, né, Nádia, você está pedindo para a gente hoje, né? Primeiro, dizer para os pais e mães e para os estudantes, de uma forma geral, para as famílias, para todo mundo que está assistindo, de dizer que nós, na escola, nós queremos o melhor para todos e todas. Então, não pode ter lei da mordaça, nós queremos debater, nós queremos estar junto com os estudantes, nós queremos fazer todos os debates,
Nós queremos fazer entender que a política é importante, porque se jogou tudo na vala comum, e só será com políticas importantes, com governos progressistas, né, que pensem a educação pública de forma coletiva, que não é totalmente essa que está hoje na escola, que nós queremos mudança, assim como já foi dito aqui. Mas também não são essas que estão sendo colocadas neste momento, que nós vamos resistir, que nós vamos retomar a democracia nesse país, que nós vamos sorrir, que nós vamos fazer muita luta, muita resistência neste momento, revogar todas essas medidas que este governo golpista vem fazendo e retirando da classe trabalhadora expectativas, né, que a maioria hoje deixa de ter, e vamos restabelecer um país que nós queremos e construir, né, de volta uma nação firme e forte. Para isso, a gente tem que ter Lula livre, para isso a gente tem que ter eleições, para isso a gente tem que ter muito debate. Não é a ausência de debate, é a presença de debate que vai modificar as nossas relações futuras. Eu quero, né, reforçar e também agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo um assunto tão importante como é a reforma do ensino médio e a Base Nacional Curricular Comum, né, importantíssimo, e também dizer que eu acredito na escola pública. Acredito na escola pública porque nós já passamos por situações muito difíceis também, né, durante o governo Jaime Lerner aqui, né, era na época também o governo Fernando Henrique Cardoso, e nós resistimos. Eu sei que o momento político hoje é um momento diferente, mas nós somos fortes e nós podemos resistir. Fato esse, na verdade, é que nós estamos prontos para o debate. Quando eu digo que nós estamos prontos para o debate, por quê? Porque nós tivemos as ocupações, porque nós tivemos paralisações, porque nós tivemos greve. Ou seja, nós estamos prontos para o debate, sim, nós sabemos o que nós queremos. O que nós temos que fazer, e isso é tarefa de todos e todas agora, não é só de quem está dentro da área da educação, mas de toda a sociedade, de denunciar o golpe que está acontecendo dentro da educação. Porque me preocupa, em algumas ocasiões, as pessoas falarem tem que revogar, né, a reforma trabalhista, tem que lutar pela Previdência. Tudo isso é importante, mas a educação também é ponto crucial, porque ela é estratégica. Né? Não é à toa, por exemplo, que nós temos hoje a casa dos trilhões, na verdade, que é o valor que vai ser disponibilizado dentro da educação se acaso todas essas reformas passarem. Tanto que ela foi a primeira reforma feita. Exatamente, porque ela é estratégica. Né? Então, quando nós falamos sobre a reforma, nós temos que entender que é tarefa de todos e de todas, é a tarefa da sociedade defender a escola pública de qualidade. Porque com essa contra-reforma e com a base que foi aprovada, nós temos hoje uma desestruturação imensa da escola pública. E também vale a pena reforçar, como a professora Marley também falou, esse golpe que veio junto com a escola sem partido, que afeta diretamente e intimida muito dos professores e professoras das nossas escolas, inclusive alunos. Né? Aqui no Paraná, nós temos mais de 10 mil denúncias de professores. Então, nós não podemos deixar nos intimidar. E nós precisamos, a sociedade, estar do nosso lado. Nós precisamos contar com vocês. E nós estamos, sim, do lado certo da história. Se nós tivéssemos pensado, na verdade, que tudo isso aconteceria, na verdade, talvez o mundo fosse outro, mas o mundo que nós temos agora é esse. E é esse mundo que nós temos que enfrentar. Né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, a gente morre em pé e morre gritando, porque a gente está do lado certo da história e nós sabemos o que nós queremos, escola pública de qualidade. Mas não é só dever dos professores, não é só dever das professoras, não é só dever dos funcionários, não é só dever das funcionárias, dos estudantes, é dever de toda a sociedade. Nós temos que defender a escola pública de qualidade, porque nós queremos nossos alunos e os nossos estudantes, as nossas famílias, na verdade, tendo uma escola pública de qualidade. Eu só queria levantar mais uma questão, que para mim também é muito importante, que não foi debatido aqui. É o caso da troca de professores, né, por notório saber. O que é o dito notório saber? É vir um engenheiro da aula de matemática, é vir, por exemplo, um formado em farmácia da aula de biologia. Ou seja, nós vamos ter a descaracterização total da categoria, da figura do professor. Isso também é estratégico para o governo. Porque, além de eu descredenciar a figura do professor dentro da sala de aula, eu vou estar barateando a educação. Né? Então,
eu acho que a nossa resistência não é só na escola, é de toda a sociedade. Uma boa noite a todos, fora Temer e Lula livre. Eu acho que a gente vem... essa mensagem de esperança que a gente tem que deixar é uma mensagem de luta mesmo, né? Que é da gente lutar pela democracia no nosso país, esse descolamento que vem vindo da vontade da população com o projeto, né? O programa político que vem sendo empregado, tanto assim da última consulta, a última eleição que nós tivemos. O projeto é totalmente diferente do que foi eleito nas urnas. E isso se mostrou diante da indignação, né, da nossa população, que chegou a ser de 97% de rejeição do atual presidente. Então, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. E isso cobrando, pensando... conscientizando não somente dentro do nosso círculo, a bolha que a gente vive, né? A questão de furar a bolha, de conseguir extrapolar isso. Porque a última eleição foi eleito o Congresso mais conservador desde o golpe de 64. Então, nós temos que não adianta a gente simplesmente ganhar nas urnas a questão da eleição para presidente, nós temos que pensar nos nossos deputados, no nosso Senado, na nossa Câmara, para que isso não aconteça de novo. Não adianta a gente ganhar as eleições e não levar. Então, a gente tem que lutar para isso, ocupar os espaços de poder e fazer, né, lembrando que amanhã é o último dia para se tirar o título de eleitor. A UBS aí tem uma campanha, o Se Liga 16, então pedindo para os estudantes de 16 anos que ainda não fizeram seu título de eleitor, ou 16, 17 anos, né, que não são obrigados a votar nessa eleição ainda, mas que podem exercer sua cidadania, que façam esse exercício de ir até o TRE da sua cidade ou o órgão equivalente para tirar o seu título de eleitor. Por mais que seja bastante em cima da hora, é importante a gente exercer a nossa cidadania e ocupando os espaços de poder dentro da política, dentro a juventude como um todo, né? E também estando ali, exercendo a democracia como um todo, né? E conseguindo falar com as pessoas que não necessariamente concordam com a nossa fala, né? A gente tem que conseguir falar para todos, porque senão a gente vai acabar elegendo um congresso novamente e não vai adiantar de nada toda a campanha que a gente fizer. A gente precisa de um congresso progressista novamente. Legal, maravilha. André, obrigada aí pela tua participação. Professora Thaís, professora Marley, Antônio. Que bom que a gente teve aí a oportunidade de fazer esse debate. A nossa equipe aqui do Mídia Ninja, obrigada aí pela assessoria técnica. As meninas, né, as ninjas. As meninas super poderosas. Exato. Nossa companheirada da Rede Soberania, um beijo no coração de vocês. Obrigada aí pela participação de vocês aqui de Curitiba, direto aqui da Casa da Democracia, esse link todo aí que a gente tem feito aí com as mídias alternativas, um espaço tão importante para a gente conversar com cada um e cada uma de vocês sobre vários debates. Hoje foi reforma do ensino médio. Amanhã, por exemplo, a Rede Soberania vai fazer o debate sobre toda a questão, as dificuldades do movimento LGBTI. Então, é outro debate que amanhã à noite, na Rede Soberania, vocês podem acompanhar a partir das 20 horas. Nós vamos continuar firmes e fortes aqui na resistência, né, no acampamento e na vigília Lula Livre, e é esse o nosso debate aí que a gente vai continuar fazendo. Beijo no coração e até a próxima. Lula Livre!